Olá pessoal, eu quero conversar com vocês aqui sobre uma viagem que eu fiz para a Argentina. Então esse vídeo aqui vai ser mais ou menos realmente uma conversa aqui para dar algumas dicas para vocês, porque muita gente pretende viajar de carro, com seu carro próprio, muitas vezes até falta coragem ou falta orientação. E na internet aqui a gente encontra de tudo. Então eu quero tentar relatar para vocês como é que foi a minha viagem. Eu fiz uma viagem com o meu carro agora em outubro de 2023 para a Argentina. Foram mais ou menos em torno de quase 5.000 quilômetros ao todo de viagem. 10 dias, 10, 11 dias viajando na estrada. E eu digo para vocês que foi uma experiência bem legal, assim, uma experiência boa. E eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Eu vou fazer um outro vídeo que vai ser aí sim com as imagens de lá, da região que eu fui. Eu fui para a região de Jujuy e Salta, que é no norte da Argentina, fica lá próximo ao Chile com a Bolívia. É um local mais desértico, assim, uma vegetação mais pro lado do deserto. Então, mais uma viagem muito legal, com muita coisa boa que eu quero repartir com vocês. Então, assim, a primeira dica, como eu faço para entrar na Argentina? Então, o que é necessário? No meu caso, eu fui só com a minha identidade. Não há obrigação de ter um passaporte. Claro que quem tiver o passaporte pode usar também. O que não pode é querer entrar na Argentina só com a carteira de motorista, que isso não é aceito. Então, eu levei a minha identidade e também a carteira de motorista e documentação do carro, porque eu estava com o meu carro. Então, o registro do carro eu imprimi, aquele certificado de registro, já que agora aqui no Brasil é virtual, então eu fiz a impressão dele. Além disso, eu imprimi a carta verde, que é um documento obrigatório, é um seguro contra acidentes, contra a favor de terceiros, o acidente com terceiros, que serve para indenizar o carro da pessoa de lá. Tá? O seguro do meu carro eu verifiquei e também eu tenho cobertura. No meu caso aqui, eu tenho o seguro do meu carro. A diferença é que aqui no Brasil, caso eu precise de alguma coisa, eu ligo para eles e já o socorro vai vir. Lá você vai ter que ligar para um número do seguro aqui no Brasil e eles vão te orientar. Muitas vezes você vai ter que desembolsar do teu bolso lá, fazer o pagamento e depois ressarcir. Mas como felizmente eu não precisei usar, então eu não posso dar muitas orientações. Se informa com o teu seguro se há qual o procedimento. Primeiro, se tem cobertura na Argentina. A maioria dos seguros eles têm cobertura aqui na região do Mercosul, mas é bom você se informar porque cada seguro é cada seguro. Carta verde, no meu caso, já veio essa carta verde embutido no seguro normal. Muitos casos é necessário você fazer o pagamento por essa carta verde, gira em torno de 150, R$ 200 para emitir ela. Outra coisa que eu fiz foi um seguro saúde, um seguro viagem. O que esse seguro cobre, basicamente? Caso eu tenha um acidente ou alguma coisa, como o meu plano de saúde não vai funcionar lá, então eu tenho esse seguro, eu vou fazer o pagamento das despesas médicas e depois eu peço o ressarcimento. Mas antes tem que ligar para um número do seguro e eles vão orientar isso. Às vezes até existe alguma rede credenciada, então vai ser mais fácil. Então, em resumo, seria a identidade, a carteira de motorista, o documento do teu carro, a carta verde e o seguro do teu carro, além de um seguro saúde também, que é muito importante fazer. E como que foi ali na fronteira do Brasil? Então, no meu caso, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Lagoa Vermelha, está em torno de 400 quilômetros da fronteira. Então, chegando lá, tinha uma fila grande ali em São Borja, né? São Borja, do outro lado da Argentina já é Santo Tomé. Eles pediram o documento, registraram no sistema, pediram o documento do carro. Passada a fronteira, uns 50 metros depois, a polícia fazia uma revista no carro para ver se tinha alguma coisa. Enfim, bem tranquila a entrada, não houve complicação, não houve nada. Às vezes é bom já você ir, quando você sabe onde você vai pernoitar, qual é o endereço do hotel, pode ser que eles peçam alguma coisa assim. Para mim eles não pediram, só pediram qual é o meu destino, eu falei que ia para Salta e foi tranquilo. Uma dica para quem vai por São Borja, quando você chega na fronteira, se você quiser trocar os reais por pesos, existem duas casas de câmbio que eles ficam exatamente
na linha de fronteira. Então você teria que deixar teu carro antes, tem espaço ali, tem umas lanchonetes, algumas coisas ali, deixa estacionado e vai caminhando. Tem um centro de apoio ao turista ali, que fica exatamente na divisa, e ali tem banheiros, tem lanchonetes, tem alguma coisa, e tem duas casas de câmbio. E foi nessas casas de câmbio que eu fiz a troca de alguns reais que eu tinha levado, na mesma cotação do câmbio Blue, que é o câmbio paralelo, que é outra dica para vocês. É muito importante fazer o uso de dinheiro lá do que fazer pelo cartão de crédito. Ou você vai acabar pagando o dobro se você for usar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito usa uma cotação oficial que é bem desvantajosa em relação ao nosso real brasileiro. Já a cotação paralela, o Blue, ou mesmo o Western Union, que é um aplicativo, quem não sabe aí procura, dá uma pesquisada, também paga por esse câmbio Blue. Mas eu achei, na minha experiência que eu tive nessa viagem, foi muito mais fácil trocar o dinheiro já ali na fronteira do que usar o Western Union. Eu até fiz transferências via Western Union, só que eu não consegui, nos lugares que eu fui, não tinha muitas agências locais onde eu pudesse. E eu ainda fui num feriado, então chegando na capital, lá em Salta, estava fechado os lugares onde tinha o Western Union porque eu pudesse sacar o dinheiro. E depois, viajando lá para o norte da Argentina, para Jujuy, cidadezinhas pequenas, você não encontra o Western Union, ou quando encontra eles não têm dinheiro. Então, uma dica também é, se der, já troca, faz o cálculo aproximado de quanto você vai gastar e troca. Como é que é a troca? Como é que é aceito o real? O real aqui na fronteira, próxima à fronteira, é totalmente aceito. Lá na região onde eu fui, eles não aceitam. Teria que procurar uma casa de câmbio, alguma coisa. Agora, há a possibilidade de dólar. O dólar é aceito na Argentina em qualquer lugar. Obviamente que o dólar você vai ter que comprar aqui no Brasil por um preço um pouquinho maior, que sempre tem as taxas ali que as casas de câmbio colocam, então pode haver uma perca de valor. Talvez o melhor seria ir com reais e trocar na fronteira, seria uma das melhores formas assim de você poder economizar. E é uma economia boa, porque o câmbio Blue está o dobro da cotação oficial, então é como se você comprasse lá com desconto de 50% ou mais. Sobre o carro, que é uma grande preocupação. Eu vou comer o carro, o que eu preciso? E aí existem várias coisas na internet, eu vou falar da minha experiência, tá? Primeiro medo que eu tinha é o insulfilme, que meu carro tem insulfilme e eu ouvi falar que na Argentina não pode. Olha, eu vi vários carros argentinos com insulfilme. Eu não tive problema nenhum, mas eu adotava a seguinte tática. Quando eu via uma barreira policial, eu baixava o vidro das quatro portas, porque lá eles são muito rigorosos nessa vistoria. Quando tem uma barreira e tem uma placa de 20 por hora, é bom você obedecer os 20 por hora, passar lentamente, porque eles querem olhar dentro. Então eu já baixava os vidros e não tive problema nenhum. Ninguém se implicou assim quanto a isso, foi bem tranquilo. Tá? Inclusive falando sobre esse caminho, foram 1.700 quilômetros aqui da minha cidade até Salta. Eu fiz isso em 3 dias, 2 dias e meio, porque eu não quis fazer muita quilometragem por dia. Foram em torno de 15 ou 16 barreiras policiais. Eles são muito presentes nas rodovias e na metade delas eu não fui parado. Passei lentamente, eles davam uma olhada ali, deixavam passar. Nas que pararam, eles foram muito educados, eles pediram somente a carteira de motorista. Em 2 ou 3 casos, eles pediram o documento do carro também. Aí deixavam passar. Quais os documentos? O que é obrigatório ter então? Como eu tinha falado anteriormente, o documento do carro impresso, a carteira de motorista e a carta verde. Esses são documentos obrigatórios que você tem que possuir. Aí, além disso, eles exigem 2 triângulos. É necessário uma caixinha, um estojo de primeiros socorros. Eu ainda tenho um do tempo que no Brasil foi exigido, isso há 20 anos atrás. Estava ali, eu uso para guardar remédios, então botei ali alguns gases, esparadrapo, remédios que eu iria levar de qualquer forma, então estava ali. Outra coisa que é exigido lá, que aqui no Brasil já caiu, não há mais exigência, é o extintor. Então tem que comprar um extintor válido e levar. Coloca ali embaixo do banco do caroneiro e leva, que isso é documento, é um item obrigatório. Uma coisa que é muito polêmico e que algumas pessoas dizem que é obrigatório é um tal de cambão, que é uma haste de metal que serve para puxar o carro
no caso de uma emergência. Então, há relatos de que não precisa. Olhando o Código de Trânsito da Argentina, lá diz apenas que se você necessitar ser rebocado, é necessário um cambão rígido. Não diz que é de porte obrigatório. Por via das dúvidas, eu comprei uma fita dessas de puxar carro. Claro, eu sabia que eu não seria o adequado, mas eu levei até por uma questão de segurança. Como lá eu estava indo para uma área onde tem bastante areia, deserto, vai que precisa ser puxado. Então, numa emergência serve. Mas eles, pelo código de trânsito, teria que ser o cambão rígido se fosse o caso. E ninguém pediu. Em todas as paradas, a única coisa foi pedida a documentação, em algumas, mas nunca foi olhado se tinha extintor, se tinha cambão, se... Então, acredito que é bem tranquilo quanto a isso, mas é importante levar aquilo que é obrigatório. Quanto ao cambão, fica a critério de cada um, né? Ele custa em torno de 250, 300 reais. Eu não achei necessário levar, não levei e não tive problema. Qual foi o roteiro que eu fiz? Saí aqui de Lagoa Vermelha, tá? Até São Borja, onde é a fronteira. Então aqui dá em torno de 400 e poucos quilômetros. Aqui demorou em torno de 3 horas, então, para passar essa fronteira. E eu, como eu não queria dirigir à noite, eu subi e dormi aqui na cidade de Ituzangó. Em torno aí de uns 650 quilômetros esse primeiro trajeto. O segundo trajeto, então, eu saí de Itazongó, passei aqui por Corrientes, Resistência, e fui até uma cidade chamada Monte Quemado, que é uma cidadezinha que eu não recomendo. Aqui está Monte Quemado. Foi mais uns 500, 600 quilômetros, então eu não recomendo. O que eu recomendo fazer nesse trecho? Se você estiver saindo do Rio Grande do Sul ou de alguma fronteira aqui do Brasil, Santa Catarina ou Paraná. No meu caso aqui, o que eu faria hoje? Eu teria dormido aqui em Santo Tomé, que é na Argentina, em virtude do preço ser um pouco menor, e eu teria feito o trajeto até aqui em Presidência Roque São-Spence, que aqui tem alguns hotéis bons. Ou aqui mesmo, voltando um pouquinho para trás, aqui na área de Correntes ou Resistência, que são duas cidades, duas capitais de províncias que tem bastante lugar. Porque esse trecho aqui, que você pega depois que passa por Presidência Roque São-Spence, então você vai pegar aqui algumas cidades mesmo, né? Pampa del Infierno, Los Frontones, Rio Muerto, Pampa de los Guanacos aqui, e inclusive essa que eu fiquei, Monte Quemado, que são cidades muito pequenas que não oferecem infraestrutura. Paco Pozo também. Então eu recomendo ficar aqui na área de Resistência, ou no máximo aqui em Presidência Roque São-Spence, e daqui você vai fazer aí mais uns 600 quilômetros que você pode chegar ou até Joaquim Vitor Gonzalez, que foi onde eu fiquei na volta, ou já direto a Salta. Então, aí vai depender do que você vai fazer. Por que eu optei em primeiro até Salta? Porque Salta é uma cidade grande e eu prefiro fazer a cidade grande primeiro e para depois ir para a natureza, porque é meio traumático você ir para a natureza e volta para uma cidade grande. Salta é uma capital, então, como capital tem bastante movimento, é cidade grande mesmo. E aqui em Salta, qual foi o passeio que eu fiz na natureza? Foi no Parque Nacional Los Cardones. Depois eu subi, fui para Jujuy, passei aqui por São Salvador de Jujuy e fiquei em Purmamarca, que é uma cidadezinha minúscula, mas que tem uma infraestrutura boa. Tem hotel, tem bastante restaurante também. Por que Purmamarca? Porque ele fica no meio aqui. Eu fui até Salinas Grandes, que é mais ou menos aqui, dá uns 60 quilômetros de lá. Voltei a Purmamarca e fui até o Cerro das 14 Colores, que é em Humahuaca, aqui em Humahuaca. Dá mais ou menos 60 quilômetros também. Daqui aluguei um transporte para chegar lá na montanha. E retornei depois, passando de novo por Salta, aqui para Cafayate, que tem aquele caminho bonito e tem lá as quebradas das flechas também, que no meu vídeo depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Tá? Então esse foi o trajeto. E no retorno,
eu retornei, comecei a minha volta e fiquei em Joaquim Vitor Gonzalez, que tem um hotel bom. De lá, depois até Resistência, e de Resistência até o Brasil. Resistência está aqui, e de Resistência, que é do lado ali de Correntes, até o Brasil. Como que são as estradas na Argentina? Eu saí do Brasil aqui até Correntes, ali as estradas boas, bem um asfalto de boa qualidade. De Correntes até Salta, em torno aí de uns 1.000 quilômetros, menos um pouco, 900 quilômetros, ah, é reta. Você pega umas estradas retas. Eu diria que são assim uns 800 quilômetros de reta e plano. Então você não precisa estar se preocupando muito com. Não existe serra, subida, descida. Os caminhões mantêm uma velocidade ali mais ou menos constante. A maioria da estrada está em boas condições. Pega trecho sim que estava ruim, mas é bastante remendo. Não tinha estrada, muitos buracos, não. Então a velocidade máxima, melhor dizendo, autorizada na maioria dos trechos é 110 km por hora, então você consegue desenvolver uma velocidade boa. Mas existem, principalmente nas cidades, controladores de velocidade que estão bem escondidos, não é tão sinalizado quanto aqui no Brasil. Mas a condição geral da estrada é boa. As estradas lá na região que eu fui, em Salta, Jujuy, existem passeios na natureza que você vai fazer estrada de chão. E essa estrada geralmente é com rípio. Até eu estava me informando lá, o rípio ele é uma pedra tirada de dentro do leito dos rios, porque os rios são secos lá, então chove 2 ou 3 meses por ano, então é tirado dali. Eu tinha um medo, inclusive, porque meu carro é um Corolla e pneu podia rasgar alguma coisa, mas eu fiz esses trechos lá, indo até pontos turísticos, determinados pontos, e não tive problema. Fiz aí uns 200 quilômetros quase nessa estrada, não tive problema. Requer cuidado, sim, mas não, eu diria que não é nada apavorante. Também levei, se quiserem adicionar aí no kit de coisas para levar, eu levei dois vidros desse selante que eu paguei, acho que no Shopee, alguma coisa assim, paguei em torno ali de R$ 30 cada um, talvez até menos, que no caso de furar o pneu, que não seja rasgar, você coloca, é tipo um líquido que vai dentro do pneu e vai vedar o furo. Então é uma boa dica também. Levei também de encher pneu, que agora me falta o nome aqui, né? Mas também é útil numa viagem assim, porque você, às vezes, a gente passa por locais bem distantes que não encontra nada. E muitas vezes é um furinho pequeno, você consegue resolver enchendo o pneu ali sem problemas de ter que sair procurar ou trocar pneu. E geralmente os pneus reserva dos carros de hoje em dia são aqueles fininhos, então é muito melhor tu fazer um conserto temporário, conseguir encher até chegar num lugar para fazer o remendo desse pneu ou a troca. Outra coisa também que eu fiz e não sei, aí vai de cada um, é botar um chip lá da Argentina, para poder ter acesso à internet ou mesmo fazer ligações. Esse chip ele se encontra em qualquer lugar, custou em torno de 5 6 reais, alguns lugares até menos é um chip. O problema é habilitar ele, porque essa habilitação é feita ligando por um número que vem no próprio chip ali. Mas eles pedem um número de identificação, um DNI, que é o Documento Nacional de Identificação Argentino. Até teve uma pessoa que me deu o número dela, eu coloquei, fui fazer depois, coloquei, mas ele faz alguns pedidos, nome da mãe, data de nascimento, então eu não consegui habilitar por lá. Tentei com a minha identidade brasileira, não aceitou, porque ele faz algumas consultas no banco de dados deles lá, como se fosse o CPF. Qual foi a alternativa? Um dos lugares, depois de muito sofrer, eu comprei o chip e a pessoa habilitou no nome dela e passou para mim. Mas isso é muito raro de acontecer. Foi assim, legitimamente uma bondade que essa pessoa fez, um ato de caridade, por assim dizer. Quanto existiria, que é aí que eu ia falar, a possibilidade de você ativar esse chip na loja da empresa. Então, vamos supor lá, peguei da Claro, que é uma que tem lá Claro, Personal e tem a Movistar. Na loja, uma vez que eu fui em Bariloche, eles habilitaram. Só que como eu estava num feriadão e final de semana não tinha nenhuma loja aberta e nas cidadezinhas pequenas que eu passava também não tinha loja deles. Então, foi a única forma que eu tive de ativar. E o nosso celular brasileiro é possível?
Olha, eu fui já 4 vezes para a Argentina, em 3 vezes eu não consegui fazer funcionar o meu celular. Eu tenho o celular da Vivo. Esta vez eu consegui, porque eu já estava desistindo do celular do chip argentino, então eu consegui. Mas para isso você tem que fazer 3 coisas, basicamente. Uma delas é ativar o roaming, tem uma opção, ativar roaming, ali no teu celular. O meu é o da Samsung, você entra ali em redes móveis ou algo assim, tem uma opção lá, ativar o roaming. Segunda coisa, no aplicativo da Vivo eu entrei e também ativei que eu queria fazer ligações internacionais, estando em outro país. E a terceira coisa, eu chegava em cidades, conforme a cidade que eu chegava, ele perdia a rede, porque a Vivo usa redes parceiras. E o meu celular estava configurado para buscar rede automaticamente e não funcionava. Então eu tinha que manualmente ir lá também no celular em redes móveis e fazer a escolha de uma rede. Por exemplo, eu escolhia Claro, fazia o registro ali e em alguns casos funcionava. Daí não dava na Claro, eu entrava na Movistar e assim por diante até que funcionava. Ele ficava habilitado a maior parte do tempo, tanto para a internet quanto para fazer ligação. E existe um custo diferenciado para isso, tá? Mas é possível então usar também o seu celular particular na maioria das vezes. Como é a segurança na Argentina? Olha, eu não tive problema nenhum. Achei um país super seguro. Achei assim muito interessante esse fato da polícia estar várias barreiras na estrada. Lá nas cidades que eu tive, sim, eu senti insegurança porque acostumado muito aqui com as cidades brasileiras. Mas eu não vi, eu não tive problema nenhum, felizmente. Eu andei, a gente passou por 4 capitais, é, pelo menos, ou passamos na cidade, posei em 2 cidades, Resistência, que é a capital de Chalco, província de Chalco, equivalente a um estado brasileiro, Salta, e essas duas eu posei. E passei por Corrientes, que fica no caminho, e lá por São Salvador de Jujuy, acredito que seja esse o nome. Não, em termos de segurança, assim, de violência, eu não vi nada. Foi super tranquilo, até o carro pousou na rua, na maioria das vezes, e não houve problema algum. Já quanto ao trânsito, aí sim, trânsito capital, cidade grande, não é uma coisa muito boa. Mas a segurança em si eu achei bem legal. Quanto à hospitalidade, aí depende. Cidades pequenas tratam muito bem a gente, cidades grandes, quem já visitou Buenos Aires sabe que muitas vezes o brasileiro parece que não é bem visto. Mas, no geral, o povo argentino trata muito bem. Então, isso aconteceria também no Brasil. Eu acredito que eles também têm o queixo aqui dos brasileiros em alguns pontos. Então, tudo vai depender da pessoa que você vai encontrar. Mas, no geral, é super tranquilo. Isso não é uma coisa que deva preocupar. E lá nessa região de Jujuy e Salta, qual roupa que eu levo? Porque é uma região desértica. Eu vou que fique bem claro o mês que eu fui. Eu fui o mês de outubro, que eu particularmente para visitar a Argentina é o mês que eu mais gosto. Eu já fui para Bariloche, para aquela região onde tem bastante neve, bastante frio. E outubro é uma transição que eu conseguia ver a neve, mas também não passava muito frio. A mesma coisa aqui na região desértica. É uma época que não é muito calor. Assim, eu peguei temperaturas lá. Até levei bastante roupa de frio. Eu achei que lá estaria mais frio. Porque como é deserto, esfria à noite e esquenta durante o dia. Então, à noite eu peguei temperaturas entre 8 a 12 graus à noite, perfeitamente suportável, ainda mais para quem já mora aqui na região sul. E durante o dia essa temperatura subia até 30 graus. Foi alguns momentos que eu peguei temperatura assim de 34, 35 graus mais para em direção lá a Jujuy, mas não mais que isso. O normal das temperaturas que eu enfrentei foi até 30 graus. Então a temperatura é tranquila. Chuva em outubro não é época das chuvas, então dificilmente vocês vão pegar alguma chuva lá. Então dá para levar uma roupa leve com um casaco, mais camisetas, porque como o passeio são durante o dia, o que é muito importante levar bastante protetor solar, tá? Protetor de lábio, que resseca, o ar é muito seco lá, e água. A água não pode faltar. Bom, e qual o custo para uma viagem desse tudo? Como que é mais ou menos os preços? Como esse câmbio favorecido, ele é como se nós pagássemos metade, quase, então fica bem acessível os preços nessa época, pelo menos estava nessa época de outubro. Eu, por exemplo, um bife com batatas, que é o um prato mais comum assim na Argentina, e mais uma salada, que dá perfeitamente para 2 pessoas jantarem, por exemplo.
ou até almoçar, porque são porções muitas vezes generosas, assim, é o bife grande, enfim, a quantidade ali, dá para tranquilamente duas pessoas, tá? Em torno de 40, 50 reais. Claro que se você quer comer mais, você vai pedir o prato, um bife só para você, por exemplo. O bife ele vai custar 25 reais, por ali 20, 25 reais. Só o bife, né? Então, comida é acessível. A hospedagem, maioria das hospedagens boas, eu imagino assim que para duas pessoas vai ficar ali 80, 90 reais nessa margem assim por dia, alguns com café da manhã, outros não. Quanto a gasolina, que é um dos itens que gasta bastante numa viagem dessas de carro, você vai gastar, o preço da gasolina estava R$ 2,20, R$ 2,20 o litro. Então, para fazer, considerando que eu fiz quase 5.000 quilômetros, mas tinha esse trecho aqui no Brasil, que eu tinha que fazer aí quase 500 quilômetros, então ida e volta quase 800, 900 quilômetros. Só o trecho que eu fiz na Argentina, lá em torno de 4.000 quilômetros, eu gastei R$ 600, que é um valor bem acessível para uma distância dessa. Então, quanto aos preços, está favorecido o nosso câmbio. Então, isso não é um motivo de preocupação. Pessoal, então eu tentei aqui passar um resumo para vocês. Eu não sou um youtuber profissional, então a ideia é realmente tentar ajudar quem quer ir. É uma viagem longa, cansativa, realmente cansa muito. Foi em média aí 400, 500 quilômetros a cada dia, entre, ou seja, ou viajando daqui até lá, ou se locomovendo entre as cidades, mas vale muito a pena. É uma viagem que serve uma lição de vida pelas coisas que vão surgindo, pelas coisas bonitas, pelos perrengues que às vezes acontecem. Felizmente eu não tive nada tão complicado. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando a viagem para vocês. Mas espero que essas dicas ajudem você que está inseguro quanto a ir ou não a tomar coragem de ir e aproveitar, porque realmente vale muito a pena, ainda mais por esses preços que estão convidativos na Argentina, por esse câmbio que está muito bom. Então eu agradeço a vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu tentei aqui abranger um pouco de tudo sobre o que eu passei, sobre como foi a viagem, mas se tiver alguma pergunta mais específica que eu puder responder, você faz a pergunta aí. Agradeço vocês e peço que se inscrevam ali no meu canal, curtam o vídeo. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Abraço!